Olá, meu irmão, minha irmã, nós estamos começando mais uma aula da nossa escola bíblica semanal. As nossas aulas vão ao ar todas as quartas, às 20 horas, aqui no YouTube, no canal da Igreja Presbiteriana do Tarumã, e elas acontecem exclusivamente por aqui, online. Se você quer participar regularmente da nossa escola bíblica, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você saiba quando um novo vídeo estrear por aqui. E se você perceber que esse estudo foi importante para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Agora, pegue a sua Bíblia, um caderno para anotações e vamos juntos estudar a palavra. Eu sou o pastor Tiago Matos e você está na Igreja Presbiteriana do Tarumã. Em algum momento você já duvidou do amor de Deus por você? Talvez você esteja passando por um tempo difícil, onde tristezas e aflições parecem consumir o seu coração, a ponto de você questionar o amor de Deus. Todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos tempos difíceis. E são justamente em tempos assim que nós chegamos a questionar, inclusive, a respeito do amor de Deus por nós. E o motivo pelo qual nós fazemos isso é porque nós vinculamos o nosso amor a realidades completamente circunstanciais. O nosso amor é extremamente volátil. Um dia nós amamos, no outro desprezamos. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus é diferente. O Senhor nos ama com um amor estável, imenso, mas estável. E isso acontece por causa do amor soberano e pactual de Deus. Durante esse estudo, você vai me ouvir falando muitas vezes essa expressão: o amor soberano e pactual de Deus. Nós, seres humanos, não estamos acostumados com esse tipo de amor. Nosso amor acaba dependendo de resultados. Infelizmente, nós achamos que se não vale a pena, abandonamos as coisas, abandonamos as pessoas que amamos. Veja se nós não somos assim. Num dia, amamos os projetos, os nossos projetos de vida. No outro, abandonamos esses sonhos porque encontramos outros mais encantadores. Existem momentos em que nós nos aproximamos muito dos nossos amigos, em outros momentos encontrá-los já não é algo mais tão agradável assim. Isso sem falar no namoro, no casamento. Parece que as pessoas trocam de relacionamentos como se trocasse de roupa. Parece que esse amor leal só acontece quando nós falamos de futebol, não é verdade? Os torcedores do Corinthians não vão deixar de ser corintianos porque o time começa a perder demais. Mas você concorda que é estranho pensarmos que o amor mais leal que nós podemos ter seja a um time de futebol? O texto de Malaquias, capítulo 1, versículos 2 a 5, nos fala sobre este amor soberano e pactual. E mais do que isso, fala sobre como este amor deve moldar o nosso relacionamento com Deus. E o fato do livro começar falando sobre o amor soberano e pactual de Deus nos indica que esse será um tema importantíssimo para que nós possamos entender a mensagem de Malaquias. Se o nosso coração se distancia de Deus, ou se nós culpamos o Senhor pelas nossas misérias, ou se nós não somos mais tão fervorosos em nossa adoração, então é porque nós não estamos nos lembrando do amor soberano e pactual de Deus. Reconhecer e compreender este amor de Deus por nós é essencial para vivermos a verdadeira adoração, para sermos fiéis nos nossos relacionamentos e para vivermos na dependência do Senhor.
E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora na nossa escola bíblica semanal. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1. Quero ler com você do versículo 2 ao versículo de número 5. A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor diz: Eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: Como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: Fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Vocês virão isso com os seus olhos e dirão: O Senhor é grande também, fora das fronteiras de Israel. O texto do nosso estudo de hoje começa com a estrutura básica de uma disputa profética, que é a forma como o livro de Malaquias é apresentado para nós. Em primeiro lugar, o profeta declara uma verdade: Eu sempre os amei. Em seguida, aqueles que contestavam aquela verdade e a quem o Senhor quer repreender, fazem as suas objeções: Como é que nos amaste? E finalmente, então, o profeta reafirma a verdade eterna ao demonstrar evidências da verdade que ele acabou de declarar. Na última aula, nós vimos que a mensagem de Malaquias era extremamente pesada. Malaquias precisava repreender o povo porque a adoração de Israel havia se tornado extremamente desprezível. Mas veja que curioso, ao invés de Deus iniciar a sua mensagem com uma repreensão, algo que o Senhor teria todo o direito e autoridade de fazer, ele começa com uma afirmação do seu amor. E um amor que é imutável, um amor que depende do caráter daquele que ama e não do objeto do seu amor. É verdade que os tempos eram difíceis e os israelitas deixaram de adorar a Deus como o Senhor ordenava. Já não existia a mesma fidelidade ou obediência ou sequer fervor na adoração. E ao invés do Senhor simplesmente os repreender, Malaquias começa a sua mensagem profética afirmando o amor de Deus em favor daqueles que questionavam o Senhor. Por causa de uma compreensão equivocada do ser de Deus, normalmente as pessoas acabam pensando no seu amor e que esse amor foi revelado apenas a partir do Novo Testamento, mas isso não é verdade. Desde a criação, passando pela história dos patriarcas, pela libertação do Egito, o Senhor está manifestando o seu amor ao seu povo. E por causa desse seu amor pactual, Deus deu a lei, os sacerdotes, as promessas e tudo aquilo que nós vemos no Antigo Testamento. Toda a história do povo de Deus é marcada pelo amor de Yahvé, abençoando e protegendo o seu povo. O Senhor é movido por este caráter cheio de amor, cheio de virtude. No entanto, nós precisamos entender que o amor na Bíblia é completamente diferente do que nós normalmente entendemos como amor. Uma vez que nós vivemos numa sociedade que valoriza o bem-estar, que idolatra as emoções, nós temos a tendência de acharmos que amor está relacionado com o romantismo, ou então com algum afeto emotivo direcionado a algo ou a alguém. Acontece que a palavra amor na Bíblia está vinculada a algo muito mais profundo. Amor é uma palavra pactual. Na cultura do Oriente Próximo, onde estava o povo de Israel, a palavra amor estava sempre vinculada com sinônimos de lealdade a uma aliança. E a prova disso é que frequentemente nós vamos encontrar textos que vinculam o amor de Deus com escolha e fidelidade.
O livro de Deuteronômio, por exemplo, onde o contexto da aliança de Deus com o seu povo é amplamente ensinado e demonstrado, traz para nós alguns dos exemplos dessa realidade que vincula amor, aliança e escolha soberana. Deuteronômio 4, versículo 37, por exemplo, fala sobre isso para nós, quando o Senhor diz assim: Ele, o Senhor, amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Já no capítulo 7 de Deuteronômio, nos versículos 7 e 8, eles são ainda mais claros para nós, onde a palavra do Senhor nos diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão. O amor de Deus é estável. O amor de Deus está baseado no seu caráter imutável. Veja Deuteronômio, capítulo 10, versículo 15. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendentes deles, Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Se você reparar nesses textos, você vai observar que além da palavra amor, existe uma outra palavra que se repete em todos os versículos: o verbo escolher. Assim como em Deuteronômio, aqui em Malaquias, a palavra amor está intimamente relacionada com a eleição de Israel. O Senhor escolheu um povo para um relacionamento especial, para um relacionamento exclusivo, e por causa disso os redimiu da escravidão no Egito e até mesmo do exílio na Babilônia, e ao longo da história agindo continuamente em fidelidade a esse relacionamento de amor, a esse relacionamento pactual. O Senhor, através do seu servo, o profeta Malaquias, está lembrando o seu povo de que a sua grande motivação era o seu amor imutável, um amor soberano e pactual. E diante das dificuldades, tristezas, frustrações e lutas, era a mensagem deste amor que precisava ficar clara aos ouvintes de Malaquias. O nosso problema é que geralmente nós somos extremamente materialistas e sensoriais. Isso faz com que o tempo todo nós tentemos encontrar provas concretas, contábeis do amor de Deus. Normalmente nós costumamos medir o amor de Deus pelas bênçãos materiais que Deus nos concede. Temos uma compreensão tão equivocada a respeito do amor de Deus, que nós achamos que a situação financeira, ou então o conforto que temos ou deixamos de ter, é que de fato nos mostra se Deus nos ama ou não. Acontece que o amor de Deus não é medido pela quantidade de bênçãos que recebemos, ou então da vida confortável que temos. O amor de Deus por nós é demonstrado por coisas muito mais profundas, principalmente pelo fato de que, apesar de nós, o Senhor nos escolheu para sermos dele. O amor de Deus está vinculado à sua eleição soberana. Deus, desde a eternidade, escolheu soberanamente aqueles que Ele quis amar pactualmente. E a grande prova disso é a citação de Esaú e Jacó. Através de Malaquias, o Senhor diz, no fim do versículo 2, início do versículo 3, eu amei Jacó e desprezei Esaú. Deus não escolheu Jacó porque ele era melhor ou mais piedoso que Esaú. Aliás, em nenhum momento no Antigo Testamento nós vemos alguma justificativa pela escolha soberana de Jacó. Jacó não era mais digno que Esaú, ele não era mais nobre que seu irmão mais velho. Talvez até o contrário. Quando nós lemos a história dos gêmeos Esaú e Jacó, é bastante provável que, diante da nossa moralidade, em alguns momentos, a gente venha a inclusive preferir Esaú do que Jacó.
Jacó era malandro, o enganador, que veio agarrado no calcanhar do seu irmão. A Bíblia nos conta que a gestação dos gêmeos foi bastante difícil, afinal, eles lutavam no ventre de Rebeca, sua mãe. Gênesis capítulo 25, versículo 22 nos fala sobre isso. E quando Rebeca foi consultar o Senhor a respeito do motivo pelo qual aquilo estava acontecendo, o Senhor respondeu para ela dizendo: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre isso, lá em Romanos capítulo 9, versículos 10 a 12, nós percebemos que a escolha do livre amor de Deus é a base para a sua eleição soberana. Paulo nos diz que os gêmeos nem tinham nascido ainda, eles não tinham nem praticado o bem nem o mal, mas isso aconteceu para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por causa daquele que chama. E veja como é bastante significativo que Paulo, um servo de Jesus, que viveu na época do Novo Testamento, tem entendido esse texto assim. Nós podemos dizer isso, queridos, pelo fato de que Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, contém o eco das grandes afirmações e demonstrações a respeito do amor de Deus desde o início da história do seu povo. A verdade é que Judá havia perdido de vista a santidade de Deus e até mesmo da sua própria maldade. E isso aconteceu porque eles não conseguiam perceber que o amor de Deus atravessa esse gigantesco abismo entre a glória da santidade de Deus e o horror do pecado humano. O lembrete aqui, no fim do Antigo Testamento, serve como um grande resumo da fidelidade de Deus, que seria demonstrada de forma perfeita pela providência de um libertador messiânico, o Senhor Jesus. Em toda a história da redenção, nós vemos o Senhor tomar o primeiro passo em direção a nós. O padrão de Deus sempre é demonstrar o seu amor, demonstrar a sua aliança, para depois nos dar a forma como nós devemos viver nesse relacionamento pactual. Perceba que antes de dar a lei a Moisés no Monte Sinai, ele liberta o seu povo. Compreender que Deus nos ama, e Ele faz isso por causa da sua aliança, e não por causa dos nossos acertos, isso é libertador. Quando nós temos certeza absoluta de que Deus nos ama, então até mesmo os piores problemas, os momentos mais difíceis da vida, tornam-se pequenos perto de quem Deus é. O que Malaquias quer nos demonstrar é que a base da mornidão espiritual dos israelitas, a sua adoração displicente, a falta de temor do Senhor se dá por causa da sua falta de consciência do amor de Deus. E o maior motivo pelo qual nós nos encontramos muitas vezes desanimados, desencorajados na adoração e na vida da fé, é porque nós deixamos de perceber o quanto o Senhor nos ama. E a sua grande demonstração de amor é que Ele nos escolheu. E não o bem-estar que temos. Não é o conforto ou as riquezas que venhamos a ter, que demonstram o amor de Deus por nós. No entanto, nós também devemos perceber que esse caráter eletivo do amor de Deus não está relacionado a uma eleição coletiva, nacional, como se Deus estivesse escolhendo os israelitas ao invés dos edomitas. Alguns intérpretes querem argumentar que o tópico demonstrado aqui, e também lá em Romanos capítulo 9, é sobre uma eleição nacional, para privilégios, para bênçãos temporais. No entanto, é importante percebermos que, ainda que a eleição coletiva de uma nação esteja assim em vista nesse texto, e também lá em Romanos 9, a eleição individual para um relacionamento pactual com o Senhor também é o tema dessa passagem.
Se nós acharmos que essa eleição se trata apenas de uma compreensão coletiva, de uma nação eleita ao invés de outras, nós estamos restringindo e enfraquecendo a força dessas passagens. Isso porque todo o vocabulário, a estrutura lógica e os textos análogos, como lá em Romanos 9, demonstram as implicações individuais desta eleição. E é justamente por isso que a mensagem avança para falar do desprezo de Deus por Esaú. Esse verbo, desprezar, aborrecer, odiar, ele precisa ser compreendido diante dessa realidade do amor eletivo de Deus. O fato de Jacó ser escolhido, ou seja, amado, significa que Esaú tinha sido rejeitado, ou seja, desprezado. Mas não pense que isso era uma hostilidade gratuita de Deus contra Esaú. Lembre-se, a escolha aconteceu antes mesmo que Esaú tivesse feito mal. No entanto, é inevitável perceber que até mesmo os descendentes de Esaú, que os versículos 3 e 4 chamam de Edom, foram alvo do juízo de Deus. O Senhor diz assim: fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. Deus está dando a Judá uma demonstração do seu amor, trazendo o contraste com o desprezo contra Edom, uma nação pagã que era conhecida pelo seu orgulho, pela sua traição, ganância e violência. Os edomitas se tornaram especialmente odiosos para o povo de Deus quando a Babilônia conquistou e saqueou Jerusalém antes do exílio. Na ocasião, os edomitas lutaram ao lado de Nabucodonosor contra Judá. E ainda que as ações de Edom que trouxeram a destruição do povo de Deus não sejam mencionadas nesse texto, elas eram bastante conhecidas entre os judeus. Como resultado, Deus devastou a terra de Edom como uma resposta à sua perversidade. O que a história nos conta é que, muito provavelmente, os edomitas tenham sido quase dizimados e expulsos da sua terra pelos árabes no fim do 6º século antes de Cristo. Na época de Malaquias, as maiores cidades de Edom haviam se tornado cidades fantasmas, habitadas apenas por criaturas do deserto. A desolação era tão grande que a cidade era habitada por chacais, como diz o texto. Por algum tempo, os edomitas ainda tentaram reconquistar o seu território. No entanto, todas as tentativas foram frustradas e os sobreviventes passaram a habitar próximos ao deserto de Negueb e se tornaram o povo que mais tarde ficou conhecido como o povo idumeu. Acontece que Edom é apenas a representação da arrogância e maldade de todos aqueles que perversamente se opõem ao Senhor, e que por causa disso também receberão o justo juízo de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 34, do versículo 5 até o versículo 17, o Senhor demonstra toda a sua ira contra os perversos edomitas, dizendo: o Senhor fará um sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Perceba então que o primeiro parágrafo de Malaquias não apenas introduz o tema do amor do Senhor, mas também estabelece o juízo de Deus, algo que mais tarde neste livro ainda será muito importante. A importância deste amor soberano e pactual de Deus é demonstrado pelo fato de que Edom talvez tenha cometido tantos erros quanto Israel cometeu. Mas mesmo assim, o Senhor permanecia amando Israel e não Edom. E é o amor pactual de Deus que sustenta a aliança com o seu povo, não os acertos de Israel. Judá deve celebrar esse privilégio, o privilégio de ser amado por Deus, ao invés de lamentar as suas dificuldades.
Edom será conhecido como a terra da maldade, como o povo contra quem o Senhor está irado para sempre, como diz o versículo 4. Enquanto isso, Judá, apesar de todos os seus pecados, de todas as suas rebeliões contra Deus, seria chamada de Terra Santa, como diz Zacarias capítulo 2, versículo 12. É por isso que a eleição de Deus, por causa de seu amor soberano e pactual, deve nos conduzir à grande segurança no Senhor. Se nós estamos neste relacionamento pactual com Deus, através de Cristo, então a nossa salvação eterna está garantida. Mesmo que nós enfrentemos lutas, tribulações e provações, ainda assim nós somos do Senhor, a nossa vida está nele, a nossa identidade está nele, e não na nossa dor, não nos nossos problemas, não nas nossas tribulações, e nós devemos adorar o Senhor de acordo com a nossa identidade em Cristo, e não de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Todas as dores que nós vivemos aqui são passageiras. E saber que nós somos parte do povo que o Senhor ama e que Ele vai amar para sempre. Então estas coisas devem nos alegrar nele, em quem o Senhor é. Se nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, então é porque Deus nos amou e permanece nos amando. E tendo nos amado tanto, Ele fez isso a ponto de nos resgatar. O nosso coração não deve medir o amor de Deus pelas coisas que nós conseguimos enxergar, ou então pelas tribulações que nós passamos. Toda a história da igreja é marcada por homens e mulheres que, por causa de Cristo, enfrentaram grandes dificuldades. E se nós estamos passando por enfermidades, dificuldades financeiras, solidão, tristeza, luto, cada uma dessas coisas está produzindo para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. É por isso que a nossa adoração não pode desanimar. É por isso que a nossa obediência não pode esmorecer, porque o Senhor permanece nos amando. No fim desse parágrafo, no versículo 5, Malaquias passa a utilizar uma linguagem para que ficasse claro aos seus ouvintes que ele estava apontando para o Shema, lá em Deuteronômio capítulo 6, os versículos 4 e 5, que diz assim: escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. A ênfase deste versículo, versículo 5, é dizer que algum dia Israel, arrependido pelos seus pecados, vai ver o julgamento e o juízo de Deus contra os seus inimigos e a glória de Deus sendo manifesta em toda a terra. E ao contemplar essas coisas, o povo de Deus louvará o Senhor pela sua imensidão e pela grandeza da sua fidelidade à aliança e pelo seu poder soberano. O Senhor não é apenas o Deus de Israel, mas é o Senhor de toda a criação, de todas as nações, e diante dele, todos haverão de prestar contas. Ao concluirmos o nosso estudo dessa semana, é preciso lembrar que o Senhor nos ama. Mesmo quando nós passamos por tempos difíceis, nós podemos sim ver o amor do Senhor. As tribulações que nós enfrentamos não podem moldar a nossa adoração. A adoração que o Senhor requer de nós não está baseada naquilo que nós temos ou que nós deixamos de ter. A nossa adoração não pode ser moldada pelas circunstâncias da vida ou pelo conforto em que vivemos. Não é o nosso bem-estar que nos conduz a um coração submisso ao Senhor. Nós adoramos porque o Senhor nos ama e Ele demonstrou isso da melhor maneira possível.
ao enviar o seu Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar e tornar a presença de Deus acessível para aqueles que, à semelhança de Edom, mereciam a destruição. A raiz de todos os nossos pecados está justamente na insensibilidade e na falta de compreensão do amor de Deus por nós. Um amor imutável, soberano e pactual, que está baseado no caráter glorioso de quem Deus é. Que o Senhor ministre o nosso coração, para que, cientes do amor de Deus por nós, possamos adorá-lo com sinceridade, fervor e obediência. Que Deus te abençoe. E não esqueça de curtir e compartilhar esse estudo aos seus amigos e familiares, para que outras pessoas também possam ser edificadas e abençoadas pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.